Olá, me chamo José Wagner Burgos Teodósio e hoje, juntamente com o meu grupo, iremos estar explanando o tema Direito do Mar. Irei estar aqui fazendo uma introdução explicativa para juntos entendermos o que significa o tema Direito do Mar. O direito do mar ele é crucial para entender como os oceanos influenciam a vida no planeta. Lá desde os tempos antigos, o mar ele tem sido vital para a interação entre os povos, comércio e integração cultural. A evolução da humanidade aumentou a importância dos oceanos, mas também trouxe novas tensões. A necessidade de normas para governar esse espaço comum levou à Convenção das Nações Unidas sobre o direito do mar. Esse marco jurídico complexo estabelece parâmetros para a utilização dos oceanos pela sociedade internacional. O direito do mar ele é essencial para proteger os interesses estratégicos dos estados, garantindo sua subsistência econômica e mantendo a vida no planeta, especialmente em um mundo globalizado onde vivemos, onde os oceanos são espaços de interconexões. De forma resumida, a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, eles desempenham um papel fundamental nesse sentido, pois eles ajudam bastante a promover a cooperação internacional e a preservação dos recursos. Então é isso. Passo minha palavra para o próximo integrante. A primeira tentativa de sistematização do direito do mar se deu em 1856, com a realização do Congresso de Paris, relativa ao regime de navios durante o conflito, que influenciou um bom número de estados nesse período, e posteriormente com a Convenção de Genebra, em 1864, sobre as condições dos feridos no mar. Vale destacar que esse movimento inicial de codificação do direito do mar se deu em um ambiente internacional hostil, pois o próprio direito internacional carecia de regras mais rígidas, capazes de criar obrigações oponíveis ao Estado. O direito internacional naquele tempo tinha como fundamento as teorias voluntaristas mais rígidas, que deixavam para os Estados as condicionantes para submissão às regras internacionais. Naquele contexto, as relações entre os Estados se davam apenas por necessidade pelo estabelecimento de alianças estratégicas, inexistindo ideia consolidada de uma sociedade internacional, que surgiria de forma mais incisiva em dois momentos posteriores, as Conferências da Paz de Haia e a criação da Sociedade das Nações, que foi em 1919. Foi justamente com a criação da Sociedade das Nações, com a assinatura do Tratado de Versalhes em 1919, que estimulou o processo de discussão sobre a necessidade de regras que disciplinassem o uso comum do mar. A Conferência de Barcelona, em 1921, resultou na Convenção e no Estatuto sobre Liberdade de Trânsito e sobre o regime das águas navegáveis de interesse nacional. Embora não tenham produzido entendimentos comuns em matéria do uso do mar, tais convenções ainda estavam limitadas pelo conteúdo de seus textos e comprometimento dos Estados. A Sociedade das Nações, em 1930, decidiu convocar a Conferência de Haia com o objetivo de proceder a uma codificação que levasse a um entendimento comum sobre o uso do mar, sobre a delimitação do mar territorial e de uma zona contígua. Infelizmente, porém, as discordâncias entre os Estados acabaram por paralisar as atividades de discussões e nenhum texto acabou sendo proposto. O agravamento da crise mundial e o desencadeamento da Segunda Guerra em 1939 levaram à paralisação do processo de regulamentação internacional da matéria, embora o tema detivesse mais importância naquele momento histórico do que nunca. Olá, meu nome é Igor Lucas e agora eu vou falar sobre os objetivos do direito do mar. Entre os objetivos que podem ser encontrados na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, seguramente o mais importante é a utilização pacífica dos mares como um espaço de conexão entre os povos e os estados. Segundo essa concepção, o mar deve ser usado como um espaço dinâmico de interação entre os povos, não excludente, mas democrático e aberto.
A convenção vem a ser um instrumento que estabelece segurança nas relações internacionais, que passam a se desenvolver de maneira previsível e estatuída, como resultado de um longo debate com ampla aceitação. Ademais, a existência de um documento formal acaba tendo caráter preventivo para as relações estabelecidas nesse espaço, visto que muitos dos seus dispositivos servem como orientadores das relações entre os Estados. Ao estabelecer como objetivo a utilização pacífica do mar, a Convenção afastou práticas voltadas para seu mau uso ou posições soberanistas, baseadas em relações de poder. Por exemplo, afastou o uso do espaço para testes nucleares ou manobras militares independentes, ou para qualquer atividade que possa potencializar eventuais conflitos. O aproveitamento econômico em razão das riquezas encontradas no espaço marítimo, com vista ao desenvolvimento dos Estados, estabeleceu uma ordem econômica internacional justa e equitativa. Dessa forma, encerro minha fala. Bom, dando continuidade, né, para uma análise do fundamento normativo do direito do mar, é preciso que se entenda o seu caráter, né, universalista e, ao mesmo tempo, uma análise essencialmente transacional, né? O direito do mar ele pode ser compreendido como um microsistema que deriva do direito internacional, né, e que com ele guarde uma relação de convivência, né, na medida em que as matérias que não sejam reguladas pela Convenção são regidas pelas normas, né, e princípios do direito internacional geral. O direito do mar, entretanto, ele possui uma autonomia lógica própria, né, e baseado, né, nos seus princípios supracitados. Nesse sentido, o direito do mar ele pode ser fundamentado, né, na compreensão, né, de que existe um bem comum inalienável na humanidade, né, cujo valor está ligado à manutenção da vida na Terra, né, e que está em um núcleo de estrutura, né, de todo o sistema. A obrigatoriedade das normas, né, sobre o direito do mar, ela reside em uma perspectiva, né, mais superficial, né, na vontade em que os Estados se submeterem à Convenção. Porém, se for olhar por uma análise, né, mais aprofundada, a força vinculante, né, do direito do mar ela deriva de uma existência de um bem jurídico muito maior, né, que está acima da vontade dos Estados, né, por uma questão natural que se sobrepõe às próprias estruturas normativas, né, da fronteira e da soberania. Não se trata, né, de uma perspectiva de direito natural, mas é certo que o mar ele existe, né, e justifica a própria existência das coisas, né, a qual conhecemos, e que demanda, né, de um tratamento jurídico que seja mais adequado, né? Portanto, o mar é um espaço, né, para a comunhão patrimonial de todos os estados, né, e nações e que possam usufruir, né, e consiste, né, numa força motriz da vida no planeta. Agora eu vou falar sobre os princípios de direito do mar. É correto entender que os princípios normativos que não têm existência no direito do mar não são apenas princípios já do direito ou os do direito internacional, mas sim aqueles especificamente disciplinados na Carta das Nações Unidas sobre o direito do mar. Portanto, tem o direito do mar seus próprios princípios, que o individualizam como um campo normativo particular, mas estão harmonicamente ligados aos outros, dos quais derivam seu valor e autoridade. A boa-fé, a igualdade soberana, a não intervenção, a autodeterminação dos povos, o respeito aos direitos humanos, a solução pacífica das controvérsias e a não agressão ou uso da força são princípios do direito internacional que orientam a compreensão do direito do mar. Este, como ramo, tem sua base normativa no direito internacional. Na estrutura da Convenção das Nações Unidas, podem-se encontrar os princípios que são aplicados a certos espaços específicos. Eles são de direito do mar, mas disciplinam um campo limitado da matéria, por estarem afetos apenas a certos espaços ou terem aplicação casual em certas circunstâncias, não tendo caráter de princípio basilar e geral da disciplina. Assim, podem ser encontrados a liberdade de pesca, a equidistância, a prevenção, poluidor, pagador, a soberania, entre outros. Os princípios têm neutralidade
uma posição fundamental na interpretação do direito e das regras que compõem o sistema jurídico, pois estão na base da formulação de regras e da adjudicação. Por isso, os valores que cristalizam compõem a estrutura do sistema normativo como um vetor estrutural de todo o sistema. No caso do direito do mar, pode nortear a compreensão da matéria em seu processo de solidificação, na medida em que a matéria ainda se encontra em processo de amadurecimento.